Oi família, tudo bem com vocês? Desculpa o cenário, que é o mesmo do vídeo passado, mas eu fiquei com preguiça de mudar todo o meu cenário, mas enfim, né? Algo de errado não está certo. Tô com essa cara toda estranha, enfim, tá esquisito, porque eu tava gravando um vídeo de maquiagem, então fiz algumas técnicas que eu não costumo usar, então por isso que eu tô assim, esquisita. Mas o vídeo de hoje é um assunto que vocês me pedem há bastante tempo e eu esqueci de falar um negócio. Eu vou estar aqui conversando com vocês, conversando sobre esse assunto enquanto eu tiro a minha make. Por isso que eu tô aqui, do jeito que eu parei, do jeito que eu fiquei. E aí, enquanto a gente vai conversando, eu vou tirando. E hoje eu vim conversar com vocês algo que vocês me pedem há muito tempo, que é pra contar pra vocês como eu e meu marido nos conhecemos. E a história é longa, então senta, pega a pipoca e me aguenta aí, que eu vou falar um bocado nesse vídeo. Mas enfim, antes de começar, antes da gente ir pra esse assunto, não esqueça de deixar o teu like, de me acompanhar no Instagram, que eu tô bem blogueirinho ultimamente. Quem tá me acompanhando por lá tem visto e vai entender. Vamos embora pro vídeo. Na verdade, gente, eu queria que esse vídeo fosse gravado com o meu marido aqui do lado, mas a pessoa não quer gravar comigo, enfim, de jeito nenhum. Então a gente grava assim mesmo, né? Porque, enfim, eu vou tentar tirar e conversar, porque eu sou péssima pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Começando do começo, como que a gente se conheceu? Então, o irmão do meu marido, eu não conhecia ele ainda, mas o meu cunhado tinha uma amiga em comum, que essa menina também era minha amiga. Você já deve imaginar no que deu. Eles moravam praticamente na mesma rua do que meus pais. Eles tinham se mudado pra lá, acho que tinha pouco tempo, então eu comecei a ver eles ali com mais frequência. A gente não se conhecia, não se falava e aquela coisa. E até que chegou um dia, eu espero que esse vídeo não fique confuso, tá, gente? Porque eu não fiz roteiro, então eu vou falando aqui conforme eu vou lembrando. Até que chegou um dia que meu cunhado falou pra mim que o irmão dele pediu pra eu adicionar ele no Facebook ou no Orkut. Eu não lembro se foi no Facebook ou se foi no Orkut. Só que eu, naquela época, eu já não era besta, entendeu? Então, quando o meu cunhado falou pra mim que o irmão dele pediu pra adicionar ele no Facebook, eu já imaginei que ele tava de maldade, entendeu? Eu não achei que seria, é só amizade. Eu não lembro se foi antes ou se foi depois que meu cunhado falou isso comigo. Teve um dia, esse dia ficou marcado pra nossa história. E eu tava voltando pra casa da escola e ele tava voltando do trabalho, então os horários batiam, né? E a gente pegava o mesmo ônibus, porque, né, era o mesmo bairro. E aí até que um dia, né, eu lá, sentadinha, de boa, ele entra no ônibus. Só que, tipo assim, gente, eu olhei pra ele, eu não dei confiança. Tipo assim, eu tô vendo alguém chegando dentro do ônibus, eu vou olhar pra ver quem é. Vi que ele me olhou diferente, mas caguei. E enfim, e depois daquele dia, a gente passou a se ver mais vezes, assim, encontrar na rua mais vezes. E aí a gente começou a se falar pelo Orkut. Eu acho que foi o Orkut, sim. Não, entra um negócio antes, depois que eu tava lembrando, era o MSN, gente. Eu não lembro se fui eu que adicionei ele ou se foi ele que me adicionou. Eu sei que depois que meu cunhado falou que ele queria me conversar comigo, eu fui dar uma stalkeada pra saber quem era. A gente começou a conversar no MSN. Começamos a trocar conversa, né, e tal. Só que ele não falava comigo direito na rua, era só por mensagem. E aí, papo vai, papo vem, aqueles papinhos de adolescentezinho, apaixonado. E aí começou a rolar os sentimentos. Primeiro foi da parte dele, obviamente, como ficou claro desde o início. E aí na igreja, né, eu lembro muito disso, gente, que na igreja rolava aquela troca de olhares, sabe? No meio do culto que você olha, ele tá te olhando, ou vice-versa. Ai, gente, essa é a melhor fase. Depois de um tempo, já investindo, conversando e tal, a gente conversou com nossos pais e fomos orar pra namorar. Ficamos aí, acho que 3 meses orando, pedindo direção a Deus. Eu sendo aqui bem sincera, eu não lembro se durante esse período de oração eu recebi algum sinal, alguma resposta de Deus em relação a isso. Eu não lembro. Mas eu lembro que antes da gente começar a namorar e durante o namoro aconteceram algumas coisas que nos fizeram se separar, né? Enfim, acontece, é a vida. E a gente teve um relacionamento até que duradouro, acho que foi mais de um ano. Foi 1 ano e pouco que a gente ficou junto. E aí, depois de algumas situações, não vou dizer o que é, porque não precisa, né? A gente se separou. Quando a gente se separou, eu achei que eu ia chorar, sabe? Que eu ia ficar meio que de luto. E eu não fiquei. Naquela época, ele tinha algumas atitudes e algumas ações que eu não gostava. Até no jeito dele de falar, de lidar com as coisas. Então, assim, ele estava vivendo, digamos, ele e eu, né? A gente estava num momento da vida
que eu não era prioridade na vida dele e vice-versa. E aí a gente terminou. E aí, assim, eu não soube mais dele. Ele foi viver a vida dele, ele saiu da igreja, esse período ele saiu da igreja, e eu fui viver a minha vida. Era raro a gente se encontrar na rua, porque ele passava, depois que a gente voltou, ele me contou, ele passou a fazer um caminho diferente do que ele fazia, por isso que a gente não se via tanto. Nesse período que a gente ficou separado, eu digo que foi um momento, assim, muito bom pra mim. Eu me curti solteira, sabe? É isso que eu procuro passar pra todo mundo que tá nessa fase de querer namorar, de querer não sei o quê. Eu falo, gente, não adianta. Você precisa se curtir solteira, gostar de estar solteira, não que você não queira casar um dia, não queira ter um relacionamento um dia. Mas isso vai acontecer no momento certo, no momento que você esteja preparada ou preparado, enfim. E aí eu fui viver minha vida com Deus, fui fazer minhas coisas, trabalhei, enfim, gente, eu fui seguir minha vida normalmente, tá? E aí, passado um bom tempo, acho que foi mais de 2 anos, ele ficou muito tempo sem ir na igreja. E aí, quando ele voltou, tipo assim, ele apareceu do nada na igreja. Aí eu fiquei tipo... Na época, muita gente achava que a gente ainda ia voltar, que a gente ainda ia não sei o quê. Só que eu, Deus sabe disso, mas eu, no meu coração, eu não queria mais. A não ser que fosse da vontade de Deus, né, como foi. E aí ele apareceu, começou a aparecer na igreja de novo, tipo, do nada. Amém, né, tá sendo liberto. Mas enfim. E aí, passou um tempo, quem me manda mensagem no Facebook? E aí deu aquele gelo por dentro. Porque assim, gente, no fundo, eu não lembro se eu já contei isso pra ele. No fundo, eu sabia que em algum momento isso poderia acontecer. Dele chegar pra mim e me pedir desculpa pelo que fez, sabe? Mas eu não imaginava que seria do jeito que foi. Porque ele me mandou mensagem no Facebook. E aí falou algumas coisas, me pediu perdão e papapá. E aí, durante aquela semana que ele veio conversar comigo, ele não veio falar comigo pessoalmente, mas durante aquela semana, teve um dia que meu pai chegou em casa e falou que ele tinha ido na oficina conversar com ele e pedir desculpa pra ele do jeito, pela forma, né, como tinha acontecido as coisas. E quando meu pai chegou em casa e me contou isso, eu fiquei bem chocada. Porque na época que a gente se conheceu, pra essa atitude que ele teve, na hora eu pensei, ele mudou pra caramba. Eu não queria voltar com ele, como eu já falei. Mas eu lembro de falar com Deus que se tivesse que acontecer, se fosse da vontade de Deus de acontecer, que ele teria que ter mudado muito. Mas, tipo, muito. Se fosse pra voltar do jeito que era, do jeito que ele tava, eu não queria. Então, quando meu pai chegou em casa e me contou isso, eu fiquei um pouco chocada. Pediu desculpa pro meu pai, pediu pra minha mãe também. Enfim, ficou as coisas certas. Eu, comigo mesma, também não queria. Só que a gente começou a conversar de novo. Mas assim, não tinha interesse da minha parte e não tinha interesse da parte dele. Mas... Só que antes de começar a surgir o sentimento, eu comecei a orar. Antes de começar a sentir qualquer coisa, eu orei. E aí, quando eu comecei a sentir, eu orei, continuei orando a respeito pra, né, vai saber. Até que começou a rolar o sentimento. Antes da gente começar a orar pra namorar novamente, eu tornei a falar com Deus, sabe? Eu pedi, só que dessa vez, eu pedi a Deus, foi essas palavras que eu usei, um sinal claro como água. Como se o anjo descesse na minha frente e falasse, vai, que é teu, entendeu? Então, assim, eu tinha medo de me enfiar num relacionamento de novo, ainda mais com ele, e me arrepender. Só que, durante esse tempo que a gente ficou conversando, eu percebi que ele tinha mudado. O papo dele mudou, as atitudes dele mudaram. O fato dele ter pedido perdão pros meus pais foi bem, assim, assustador, talvez, mas foi bem chocante, porque ele, na época, no primeiro relacionamento, ele sempre foi muito orgulhoso, muito, assim, ao extremo. Então ele nunca ia pedir perdão, ainda mais cara a cara com meu pai. Eu vou trocar minha bateria, porque tá descarregando, e vou terminar de tirar minha maquiagem, senão eu fico aqui, eu falo ou tiro. Então, já volto. Voltei, não sei se deu diferença aí, no ângulo e enfim, mas eu espero que não. Enfim, né, continuando. E aí a gente voltou a conversar, tal, como eu falei, como amigos, não tinha interesse nenhum. Eu acho que eu já falei isso aqui no canal em algum vídeo, não lembro em qual. Mas, assim, eu lembro como se fosse ontem, do dia que eu virei pra Deus e falei, Senhor, se eu tiver que casar, que seja feita a tua vontade. Mas se for pra eu ficar solteira, eu vou ficar feliz.
Por quê? É isso que eu insisto tanto nos vídeos. Eu tava vivendo um momento tão bom comigo mesma e com Deus que eu tanto fazia eu me relacionar ou não com alguém. Eu tava bem sozinha, sabe? Eu tava feliz, eu gostava da minha companhia. Essa situação que aconteceu, que eu falei com Deus e tal, que tanto fazia eu casar ou não, foi acho que na mesma semana ele me mandou mensagem no Facebook. Antes da gente orar junto, eu já tava orando sozinha. E quando começou a surgir o sentimento, foi a hora que eu pedi o sinal claro como água. Porque eu tinha medo, sabe, de me enfiar de novo no relacionamento e dar errado, e me decepcionar, e enfim. Então, pra eu ter certeza de eu não cair no mesmo erro, pra eu não cometer o mesmo erro, não ir com as minhas emoções, eu pedi a Deus um sinal claro como água. Eu não lembro o sinal, eu não vou lembrar, mas ele deu. Mas eu não consigo lembrar porque foram vários, não foi um só. E aí a gente começou a orar. Só que, nesse tempo que a gente ficou separado, eu vivi minha vida com Deus, né? E foi nesse momento que a gente estava separado, que a gente não estava se falando, que eu não sabia nem da existência dele, nem se ele estava bem. Foi que eu fiz o meu voto com Deus de não beijar no namoro, somente no altar. Então, assim, quando eu fiz esse voto com Deus, eu confiei em Deus que Ele traria pra mim, que o meu futuro marido, enfim, aceitaria esse voto. Então, assim, se eu fosse conversar com uma pessoa, tô interessada, a gente vai orando, não sei o que e tal. Quer ter um relacionamento? É desse jeito. Ah, eu não quero. Então, tchau. Tchau e benção. Era isso que eu ia fazer. Porque eu confiei em Deus que Ele mandaria pra mim uma pessoa que aceitasse isso. Só que eu não imaginei que a pessoa seria a mesma, entendeu? Quando a gente conversou pra poder orar, eu apresentei isso pra ele, esse voto. Eu falei com medo dele não aceitar, porque eu já estava interessada. Mas se não aceitasse, tchau e benção. Aí, por incrível que pareça, ele aceitou. E aquilo me chocou, porque eu não esperava. Chegou um momento que esse voto que eu fiz, ele fez com Deus, através de uma mensagem que ele escutou. Ele falou pra mim que no início, ele tinha aceitado fazer isso, porque ele queria namorar comigo, né? Mas que quando ele ouviu, que ele entendeu o propósito de Deus atrás disso, ele resolveu fazer esse voto por Deus e não mais por mim. E aí tudo mudou de figura, né? Porque as pessoas perguntam, mas não foi difícil, como é que consegue? Por isso, porque o nosso voto não foi um com o outro, foi com Deus. E aí a gente voltou a namorar, e aí voltamos, e aí as pessoas, isso que me dava raiva na época, porque todo mundo falava, ai, mas eu sabia que vocês iam voltar. Só que, gente, a gente não queria. Deus sabe disso. A gente não queria. Foi plano de Deus. Gente, nesse processo, eu esqueci de mencionar pra vocês. Ele voltou pra igreja, tá? Ele voltou, se consertou depois que começou a acontecer essas coisas. Eu não lembro de muita coisa que aconteceu no namoro, nem se teve alguma coisa assim, muita coisa. Uma coisa que mudou muito e eu senti quando a gente começou a namorar é que no primeiro relacionamento, a gente brigava com muita frequência. Já nessa segunda vez, até hoje, a gente nunca teve nenhuma briga séria. E no namoro, nosso namoro foi muito tranquilo, muito tranquilo. Enfim, gente, parecia que eu tava namorando com outra pessoa, sabe? Tanto eu quanto ele, os dois mudaram muito. E minha bateria tá quase descarregando de novo e eu já troquei essa bateria. Mas enfim, passou, namoramos aí por 1 ano e pouco. Aí chegou um período, que eu tava sentindo no coração de querer marcar a data do casamento. Claro que antes de falar com ele, antes de falar com meus pais, antes de qualquer coisa, eu orei. Então, assim, antes de colocar meus planos em ação, eu tava sempre buscando direção a Deus, orando, entregando e vendo o que dá, entendeu? Só que a gente não tava trabalhando, quer dizer, eu não tava trabalhando, ele tava, mas tipo, era só ele e meu pai, sabe? Minha mãe também não trabalhava. E aí, o que fizemos? Fizemos um propósito, fomos no monte, e aí lá em cima eu falei com ele, falei, olha só, vamos marcar essa data? E aí a gente conversou, ele ficou com medo de marcar, porque ninguém tinha dinheiro, e marcamos a data do casamento. Aí talvez você me pergunte, nossa, mas como é que você marcou a data sem ter dinheiro, sem trabalhar? Gente, eu confiei em Deus. Se eu tava sentindo aquilo e não era coisa só da minha cabeça, se fosse pra ser naquele período, Deus ia ajudar a fazer, entendeu? Se não fosse, a gente ia adiar, não tem problema. Eu não estava preocupada com isso. Nós dois confiamos muito que Deus ia fazer e Deus fez. Mas nesse período a gente sofreu um pouco. Quando marcamos a data do casamento, que começamos a ver as coisas do casamento,
foi que as coisas começaram a acontecer também. Eu contei isso aqui no canal, tem algum tempo já, alguns relatos mais antigos que eu fiz, contando pra vocês algumas coisas que aconteceram, porque eu escrevia. Lembra que eu falei que eu gosto muito de escrever no vídeo passado? Eu escrevia muito, em forma assim, de carta pra Deus, sabe? Então eu escrevia bastante. E aí fui atrás. E aí teve um trabalho que eu consegui, que eu fui selecionada, foi pra um comércio. Eu precisava daquele emprego. Foi um momento assim de conflito, sabe? Porque eu tava na casa da minha amiga e a menina, deve ser do RH, me ligou pra falar da vaga, falar que eu tinha passado e pediu pra eu passar os dados pra ela por e-mail. Desliguei o telefone. Nisso que eu desliguei o telefone, eu comecei a sentir um incômodo muito grande com esse trabalho. Como se eu não devesse aceitar aquele emprego. E eu fiquei lutando comigo mesma por um bom tempo, isso na casa da minha amiga, tá? Eu tava ali só pedindo um sinal, uma resposta de Deus do que fazer, porque eu tava com aquele incômodo muito grande dentro de mim e eu não sabia o que fazer. E aí passou um tempinho, a mulher me ligou de novo pra saber se eu tinha mandado os dados pro e-mail dela. E aí eu falei que eu não podia aceitar a vaga, né, e tal. Enfim, e eu lembro, olha só, que quando eu pensei, que tava lá pensando, e enfim, eu e Deus ali, no momento, eu e ele, quando eu já tinha tomado a decisão, eu lembro até de pensar, meu pai trabalha, né, graças a Deus, ele vai ajudar nisso também. Só que eu não sabia o que aconteceria naquele dia mais tarde. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou pra mim que meu pai tinha sido mandado embora. E aí me bateu o desespero, porque se eu soubesse disso antes, eu teria aceitado o emprego. E aí eu conversei, né, com meu noivo, né, na época, que a gente noivou, esqueci de falar com vocês, a gente já tava noivo. Não teve nada de especial, mas enfim, noivamos. Eu conversei com ele, né, contei pra ele o que tinha acontecido, e ele falou isso pra mim, que se eu soubesse que meu pai seria mandado embora, eu não teria rejeitado a vaga. Então, assim, Deus sabe o que faz, né? Continuei procurando emprego, mas não achei até casar, tá? E meu pai começou com um negócio próprio dele. Só que antes disso, meu pai sofreu um acidente. Quando minha mãe me contou o que tinha acontecido, que eu cheguei em casa, eu também não estava em casa nesse dia. Quando eu cheguei em casa que ela me contou, eu achei que, sei lá, meu pai estava ruim no hospital. Porque ele tinha ido num curso, e nesse curso tinha eu não sei se é bem bueiro, mas estava aberto. E meu pai não viu, ele tava conversando com os colegas dele e meu pai não viu. Acho que ele foi andando pra trás e caiu lá dentro. A sorte, entre aspas, eu sei que tudo foi Deus. Eu acho que era um poço pequeno. Ele tava vazio. Se tivesse com água, seria difícil, seria pior pra tirar ele de lá de dentro. No tombo, ele caiu, né, bateu com a cabeça, mas assim, gente, graças a Deus não deu nada, nenhuma lesão. Enfim, eu sei que quando eu cheguei em casa, minha mãe contou que meu pai tinha caído, batido a cabeça, não sei o quê. Eu fiquei branca. Eu comecei a ficar desesperada. Aí minha mãe falou, tô indo lá. Eu falei, não, pera aí que eu vou junto. Tá doida? Aí chegamos lá, ele fez raio-x de cabeça, fez tudo pra saber como é que tava. E, gente, Deus é bom demais. Não deu nada. E vocês não têm noção de como eu fiquei aflita, sabe? De como eu fiquei preocupada. Mas durante esse período, né, depois que a gente noivou, que a gente foi casar, a gente passou por muito perrengue em relação a isso. Principalmente eu, né? Meu marido também passou, mas eu lembro, assim, da minha parte. Da parte dele eu não vou lembrar. Como é que a gente fez, né, na questão da cerimônia e pra pagar as coisas. Gente, eu não sei até hoje explicar como que aconteceu. Porque a gente não tinha dinheiro. Meu pai tava começando com o negócio dele, então tava bem fraco. Desde o momento que a gente resolveu marcar a data, a gente colocou tudo nas mãos de Deus. E as coisas foram acontecendo, por incrível que pareça. A gente passou perrengue, a gente passou muita coisa, mas foi tudo se encaixando, sabe? Deus foi encaixando as coisas como deveria ser encaixadas. Tudo foi acontecendo. Até hoje eu não sei explicar da onde que saiu o dinheiro para pagar o nosso casamento, mas pagamos e nos casamos. Quando as coisas vêm de Deus, Ele ajuda a acontecer, sabe? A gente precisa confiar que Ele vai fazer. E no período do casamento foi o período que a gente mais aprendeu a depender de Deus, porque a gente não tinha como pagar as coisas, a gente não sabia como é que ia fazer. E Deus foi sempre ajudando, sabe? Eu ia falar dando um jeitinho, mas Deus não dá jeitinho em nada. Não nos casamos com dívida nenhuma, a não ser a que a gente tem agora.
mas a gente não casou, tipo, com dívida, sabe? A gente conseguiu pagar tudo até casar. E, enfim, gente, estamos casados, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Estamos aí há quase 3 anos casados e em nenhum momento me arrependo, em nenhum momento passou pela minha cabeça de... e se a gente tivesse esperado um pouco mais? Não, eu sinto que tudo foi no momento certo, no momento que deveria ser, sabe? E é isso, eu tô aqui falando, tô com fome. Não sei se ficou confuso esse vídeo, porque quando eu tô com fome eu começo a viajar. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história, de conhecer um pouquinho mais. Futuramente, quem sabe, meu marido aceitando, ele conta o lado dele, né? Não se esqueça de deixar o teu gostei. Se ficou alguma dúvida, algo que eu não contei direito, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. E não se esqueça também de me acompanhar lá nas redes sociais, que eu tô bem blogueirinha ultimamente. Ou tentando, no caso. É isso. Um beijão e até a próxima, se Deus quiser.